trabalhar como médico na Itália através do decreto. O que não estão te contando. Você quer saber mais? Então fica até o final desse vídeo. E no final eu vou estar contando para vocês uma novidade. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Carol Magnavita e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que é esse decreto que todo mundo fala e que te permite trabalhar aqui na Itália ainda sem ter validado o seu diploma médico. O decreto foi criado no contexto da emergência sanitária durante a pandemia do Covid-19. Bem, durante esse período, a Itália passou por um problema muito grande relacionado à escassez de profissionais na área sanitária, principalmente naquelas regiões mais afastadas dos grandes centros, das grandes cidades. Então, com o intuito de facilitar o recrutamento temporário de profissionais da área da saúde, foi criado, então, o decreto que permitia justamente trabalhar de forma temporária aqui na Itália, ainda sem ter validado o diploma médico. Bem, e a pergunta é, quem é que pode participar desse decreto? Bem, basicamente a gente tem médicos, enfermeiros, operadores sociossanitários. Profissionais que tenham obtido seu título fora da Itália, mas que tenham reconhecimento do título no país de origem. Bem, você pode estar se perguntando quais são os principais requisitos que me permite trabalhar através do decreto. Isso vai depender de cada região que você vai se inscrever, seja na Lombardia, seja no Piemonte. É muito importante que você faça essa pesquisa. Normalmente você vai lá e escreve esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e coloca junto a região onde você está buscando. Ah, é Piemonte, é Lombardia, certo? São algumas das formas onde você pode procurar saber quais são os requisitos, quais são os documentos que normalmente cada região exige. De modo geral, são bem menos documentos do que o que é exigido pelo Ministério da Saúde. Normalmente ali vem, né? Eles vão querer o teu diploma, tudo bonitinho, traduzido, apostilado. Vão querer uma declaração de valor que vai atestar justamente a veracidade, a validade da sua formação como profissional, como médico. Alguns locais também vão pedir o currículo na modalidade europeia, justamente para saber, né, o que você fez, quais são as suas experiências e habilidades como médico. Se você tem cidadania italiana, permesso de soggiorno, certo? São alguns dos documentos que normalmente são exigidos, mas como eu falei, de modo geral, não estou dizendo que é sempre assim, então, o que você deve fazer? Basicamente, uma pesquisa com o que cada região exige. Se você tiver dúvida, pega ali o e-mail, envia um e-mail também questionando, tá? Normalmente eles respondem. E mais uma vez, gente, eu reitero que não precisa estar ainda validado para começar a trabalhar através do decreto. Porém, lembre-se que o decreto não te garante estabilidade. Então, o decreto não é porque você está trabalhando aqui como médico que você é reconhecido médico. Esse processo é o processo de validação que você vai ter que fazer de qualquer modo. É por isso que a gente sempre fala, o decreto ele não garante estabilidade. O decreto ele é algo temporário ali até você dar início ao seu processo de validação. Então, inclusive, muitas vagas de emprego, às vezes do contratante, a região vai exigir que você anexe, que você já dê entrada no seu processo de validação. Então, principalmente dos processos que é feito ali através do Ministério da Saúde, eles vão querer que você mostre que você já está em andamento, que você já deu entrada no processo de validação. E frente a isso, né, uma vez que você consiga trabalhar, você vai ter a possibilidade de trabalhar em estruturas públicas ou até mesmo estruturas privadas que têm convênio com o público. E existem várias vantagens, né, em relação à questão de trabalhar através do decreto, principalmente porque você já começa ali a estar se inserindo no sistema público italiano, você já começa a entender como é que funciona, se aprofunda ainda mais na questão do idioma, isso é fundamental para vir trabalhar. Você já está trabalhando e ao mesmo tempo você está no processo de validação. Então é uma experiência que enriquece muito, mas não deve ser usado como muleta no sentido de que isso não vai te isentar da necessidade de validar o seu diploma médico. E por que eu tô falando isso? Porque a internet hoje virou um espaço para muita pilantragem. E hoje existem pessoas que se aproveitam da desinformação para vender ideias que, infelizmente, não condizem com a realidade. Então, é muito importante você saber o que você está consumindo, saber em qual fonte você deve acreditar. Então, cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que é vendido na internet, sempre se questione. Por isso que hoje a gente vai trazer alguns mitos relacionados a essa questão do decreto, porque tem muita gente aí querendo se aproveitar. Então, uma das coisas muito importantes é, como eu falei e vou repetir, existem limitações em relação ao decreto. O decreto te permite trabalhar de forma
temporária, mas não te dá estabilidade, não te garante que você vai ser automaticamente validado. Se vocês ouvirem essa ideia de que quem trabalha pelo decreto automaticamente tem o seu diploma validado, isso não é verdade. Para o seu diploma ser validado, você vai precisar passar pelo processo de revalidação médica, por um processo que é um processo longo e dividido em várias etapas. Inclusive, nós já temos até vídeos aqui no canal que eu já postei falando um pouquinho dessa questão da etapa burocrática, quais são os documentos exigidos ali, né, para que você dê início a esse processo. É um processo que vai exigir muita resiliência e paciência, porque você vai passar por um processo burocrático e também por avaliações através de provas teóricas e provas orais. Portanto, não é simples assim. Não é chegar aqui e começar a trabalhar que o seu diploma vai estar validado. Você vai precisar passar por todo esse processo de validação, se inscrever na ordem dos médicos, como se fosse no Brasil mesmo, né? A gente forma e se inscreve ali na nossa ordem para ser reconhecido como médico. Uma outra coisa muito importante que você deve se atentar: é preciso pagar para que alguém emita meu decreto? Não, tá, gente? Para tudo. Se alguém vier te oferecer esse serviço, não caia nessa. É muito simples emitir o decreto. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, inclusive alguns links que vão te direcionar para que você consiga tirar o seu decreto, e você consegue fazer esse processo sozinho, não precisa pagar. E você deve estar perguntando: quanto tempo demora para a emissão dos decretos? Isso vai depender de cada região. Tem região como, por exemplo, da Emília-Romanha, que você já consegue ali tirar o decreto na mesma hora. Outros já podem demorar aproximadamente um mês. Tem região que não tem decreto aberto oficialmente para o médico. Até o presente momento em que estou fazendo esse vídeo não tem. Então, o Vêneto, por exemplo, não tem um decreto aberto. Bem, sobre o idioma. Preciso saber o idioma para trabalhar como médico na Itália? Mas é óbvio, gente, não tem como vir trabalhar como médico sem saber o idioma. A gente sabe a função e a importância do médico ali como líder da equipe, como uma função de instruir o paciente. É a mesma coisa, você está trabalhando no Brasil, como é que você vai orientar um paciente? Como é que você vai dar um diagnóstico? Como é que você vai conversar se você não sabe o idioma? Aqui, a maioria das pessoas não vão falar inglês com você, principalmente em regiões mais afastadas, em cidades menores. Então, essa história de que, vem pra cá e você vai se virar bem com o inglês? Nananina, não cai nessa não, viu, gente? Precisa sim saber do italiano, é fundamental. Bem, outra pergunta também muito comum é: dá para se inscrever em mais de uma região? Sim, dá para se inscrever em mais de uma região, e você pode fazer isso de forma autônoma, sem precisar de terceiros para fazer esse processo por você, e gratuita. E as informações, só pra gente finalizar aqui um pouquinho, né, porque eu falei um pouquinho dos mitos ali relacionados à questão dos decretos. Se você quiser saber mais sobre cada região, como eu falei, você vai ter que pesquisar individualmente. Cada região tem os seus pré-requisitos, o que eles exigem para que você consiga ser incorporado ali no elenco de médicos e poder atuar de forma temporária em determinada região. A boa notícia que eu queria trazer para vocês aqui no final do vídeo é que eles renovaram o decreto, eles prorrogaram até 2027. E ano passado a gente falou que a validade era até 2025 e eles acabaram ali estendendo esse período até 2027. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez pela companhia de vocês, tá? Dizer que a nossa comunidade de médicos está aumentando. Eu vou deixar aqui linkado o nosso grupo de médicos que se ajudam de forma gratuita. A gente não tem interesse financeiro nenhum, certo? Nosso objetivo é realmente se ajudar. E eu queria deixar uma reflexão para vocês, principalmente porque hoje, infelizmente, a internet tem muitas dessas ciladas de pessoas que se aproveitam. Hoje a internet, ela pode sim ser uma aliada, ela é uma aliada, mas também pode ser uma tremenda de uma armadilha. Por isso que é muito importante saber filtrar as informações que você está lendo e não trocar a verdade por ilusões. Porque assim, as pessoas vendem ideias, as pessoas vendem mudança de vida. Então desconfie de tudo que é perfeito demais. Então desconfie daquele tipo de pessoa que vai dizer que a vida é perfeita aqui na Itália. Você vai vir ganhando altíssimos salários. Porque é importante você ter essa certa criticidade, porque aqui se paga muito imposto. Então aqui tem muitas barreiras também. Não é simplesmente chegar. A emissão do decreto é a parte mais básica, mas você vai precisar se lançar, fazer entrevistas, saber se portar diante de uma entrevista, saber falar o italiano. Então, assim, desconfie de pessoas que vendem produtos, que vendem ideias de facilidade, de mundo perfeito, porque isso não existe, isso é utópico. E é isso, se você gostou desse vídeo, se você sentiu que esse vídeo te ajudou, compartilha com seus colegas que também querem vir aqui para a Itália, curte, deixa um comentário aqui também o que vocês já ouviram falar de barbaridades relacionadas ao decreto, porque hoje em dia isso virou algo completamente banalizado.
passado. É algo que foi criado em uma situação emergencial para enfrentamento de uma pandemia. Mas, infelizmente, tem pessoas que tiram proveito da situação e que vendem produtos, que vendem ilusões. Então, pessoal, diante disso, vamos nos unir, vamos unir as nossas forças para que a gente consiga desmistificar tudo que está sendo dito em relação a decretos, em relação ao trabalho aqui na Itália. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.